A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar desde 2014 e agora também no YouTube. Viver Melhor. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva. Sua opinião é muito importante para nós. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita Marco Kisteman. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Trago um abraço dos irmãos do ID, Instituto de Difusão Espírita Juiz de Fora, que tenhamos grandes reflexões e edificantes nesta noite. Muita paz. Sim, teremos, Marcos. Vamos estudar as epístolas do apóstolo Pedro. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube Trans FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi 98801 2675. WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com, ou deixe seu recado no YouTube Viver Melhor. Se interajam, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa e até mesmo críticas se for o caso. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Eu aproveito para mandar um abraço aqui no ar, iniciando pela minha querida Cida. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita Jean. Ontem passei a tarde na sua residência, ela mora no bairro São Judas Tadeu. Então, Cida, receba nosso carinho, nosso abraço, ligada conosco, ouvindo o nosso programa. Também mando um abraço para o seu vizinho, o meu querido Luiz Castilho. Ele está sintonizado pelo YouTube, ouvindo o nosso programa. Ô Luiz, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, que Deus lhe abençoe. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Pedirmos oportunidades de trabalho no bem nesse mês de outubro que se inicia e que tenhamos sempre fé e esperança em todas as situações na nossa encarnação. Muita paz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as epístolas do apóstolo Pedro. As duas epístolas de Pedro foram aceitas sem contestação desde a antiguidade. Então são aquelas epístolas que não deixam dúvidas, sabendo realmente que ele fora o autor. O apóstolo escreve de Roma, também chamada de Babilônia, alusão à devassidão moral entre os anos de 64 e 67, onde se encontra em companhia de João Marcos, o evangelista, a quem considera como filho. Lembrando que por influência de Pedro é que João Marcos começa a fazer as viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Ele que era primo de Barnabé e filho de Maria Marta. Isso aqui é apenas uma alusão, meus irmãos, à devassidão moral. Por isso que ele fala da Babilônia, que era um período diferente, porque quando Ciro o Grande invade a Pérsia, inclusive derrubando
uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era os jardins suspensos da Babilônia. Nesse período, Nabucodonosor já tinha falecido e o seu filho assume. Porém, ele não tinha a mesma desenvoltura, né, como líder. Então, Ciro invade e liberta os judeus cativos que retornam a Jerusalém, levando consigo as ideias do zoroastrismo, tá? A crença naquele anjo de asas caídas, sobre o céu e o inferno, e principalmente uma criatura imaginária criada por Zoroastro, ou Zaratustra, Zoroastro em grego, que ele combatia no deserto, chamado de Ahriman, que vai dar origem ao demônio bíblico. E o zoroastrismo influencia também o próprio cristianismo, com os magos do Oriente. Eles, na verdade, eram reis zoroastrianos. Só para que os irmãos entendam, devassidão moral, porque o período que ele escreveu essa carta é de 64 a 67, Roma vivia a mesma devassidão moral comparada à antiga Babilônia. Escreve aos cristãos da diáspora, especificando os nomes das 5 províncias que representavam praticamente o conjunto da Ásia Menor. 1 Pedro, de 1:1. O que diz do passado deles sugere que são convertidos do paganismo, embora não se exclua a presença de judeu cristão entre eles. 1 Pedro 1:18, 2:9, 4:3. Lembrando aos amados irmãos que os primeiros convertidos ao cristianismo naquela época, ou seja, no primeiro século, ou eram gentílicos, oriundos do paganismo, ou ex-judeus, né, que se convertiam à nova crença deixada por Jesus, chamada de cristianismo. É por isso que ele escreve em grego. E se esse grego simples, mas correto, harmonioso, parece de qualidade boa demais para o pescador Galileu. Conhecemos o nome do discípulo secretário que pode tê-lo assistido na redação, Silvano, né? O livro Paulo Estevão também fala muito desse Silvano, que foi um cooperador implacável na assistência ao apóstolo Pedro. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. A finalidade dessa epístola é sustentar a fé dos seus destinatários em meio às provações que os assaltam. Trata-se antes de prepotências, injúrias e calúnias que os convertidos sofrem. Eu imagino, né, se para nós cristãos, até alguns séculos atrás, existia uma grande perseguição, imagina então no primeiro século do cristianismo, né? Quantos preconceitos eram chamados de seguidores do crucificado, enfim. Outras ideias que norteiam a carta dizem respeito à corajosa perseverança nas provações, tendo Cristo como modelo. 1 Pedro 2, 21 a 25, e também no capítulo 3, versículo 18, no capítulo 4, versículo 1. Os cristãos devem sofrer com paciência como Jesus sofreu, revelando a fé que possui, 1 Pedro 2,19, e agir como mansidão, 1 Pedro 3,18. A primeira epístola é um escrito de natureza prática, mas que possui apreciável riqueza da doutrina cristã. Nele se encontra um maravilhoso resumo da teologia em voga na época apostólica, teológica, de comovente ardor na sua simplicidade. Então Pedro está chamando a atenção, mais uma vez, para os novos discípulos perseverarem na fé, mesmo toda aquela perseguição, não, que ele sofreu, para que mantivesse firme, seguindo a Jesus. Na segunda epístola, Pedro alerta os leitores contra os falsos doutores e faz comentários sobre a demora da parousia, ou segunda vinda do Cristo, que nós já comentamos aqui no programa, acho que não é o caso, né? É muito comum entre os nossos co-irmãos falar da vinda de Jesus. Síntese dos principais ensinos das epístolas de Pedro. Exortação a uma vida santificada. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e aspirai
inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, como Cristo mesmo nos ensinou, né? Amar sem ser amado, ou seja, amar sempre. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É óbvio que para amar como Cristo nós estamos ainda muito distante, mas devemos começar desde já a praticar, né? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aí, o rei fazia uma referência a Jesus Cristo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 15, 22 e 22. No capítulo 2, versículo 1, também versículo 11. Exortação ao amor fraternal. Então Pedro falava muito do amor. E ele deixou também uma mensagem belíssima, que eu sempre gosto de comentar, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Isso aí para o irmão que está em casa, pegue seu exemplar bíblico, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Quando Jesus foi pregar aos espíritos que viviam na antiguidade, ou seja, na época de Noé, mostrando que é perfeita a comunicabilidade entre o mundo físico e espiritual. Se não fosse assim, Pedro não teria registrado que Jesus foi ter contato com esses espíritos ainda aprisionados por mais de um milênio, eles que viveram ainda na época de Noé. Então, está de comum acordo com a doutrina espírita. Um segundo ensinamento, meus irmãos, nessa síntese dos principais ensinos das epístolas de Pedro, refere-se à exortação ao amor fraternal, como disse o Pedrosa. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes convocados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça sempre o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males e espalham boatos. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. A sublime exortação constitui assim poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na terra. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Há uma ênfase muito grande nesse ensinamento com relação à conduta moral e o amor
que devemos praticar incessantemente, amando aqueles que estão mais próximos, aqueles que queremos bem e principalmente amando os nossos desafetos, que nós sabemos muito bem quem são. Um terceiro ensinamento diz respeito aos cuidados contra os falsos mestres. Portanto, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas se reserva, porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, 17 a 19. Aí uma orientação importante sobre os falsos profetas, os falsos líderes e falsos doutores, que acumulam enganos, que acumulam falsas verdades, as chamadas hoje fake news, para enganar seus fiéis, para enganar o homem. Muito cuidado e utilizemos sempre a fé raciocinada e o crivo da razão para peneirar o joio do trigo. Um quarto ensinamento refere-se à vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Nesse sentido, as duas epístolas de Pedro destacam a importância de suportarmos com bom ânimo as provações e a convivência fraterna. Para o sucesso dessa empreitada é necessário que identifiquemos os males da vida e suas origens. Assim, o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte, absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Assim, o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente no caminho da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu, todos os dias que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Perfeito, Marco. Nós encerramos sobre as epístolas de Pedro e no programa de amanhã nós vamos iniciar pelas de João. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Ser bela e profunda, sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou uma luz, sou amor. Sou o que leva a paz ao mundo.
força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo, sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração, o remédio da dor num peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue em outros mundos ou de novo na terra a evolução da humanidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, na Terra Deus nos concede o corpo através de pais amigos. Cada um de nós lhe faz um inquilino temporário em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios da afinidade. Podemos valorizá-lo ou não, conforme o nosso próprio arbítrio. O plantio e a colheita são sempre de nossa escolha. Deus nos confia o dinheiro através do trabalho ou da generosidade alheia. Somos responsáveis pela aplicação da finança que nos seja creditada. Deus nos habilita para a eficiência com máquinas diversas por meio da própria inteligência humana. Compete a nós outros a programação e a condução delas. Em suma, toda a criação e doação das vantagens de que dispomos procedem de Deus. Entretanto, é justo conhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. Meus queridos irmãos, nós somos apenas inquilinos temporários do nosso corpo e teremos que devolvê-lo à terra. E também temos o arbítrio, e a problemática causada das escolhas pertence somente a nós. Mas que Deus nos ampare e nos abençoe e nos inspire, acima de tudo, para tomarmos as melhores decisões da vida. Muita paz. Meu querido irmão Marco, suas despedidas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes. Que tenhamos um ótimo mês de outubro com muitas reflexões e ações no bem. Muita paz. Muito obrigado, Marco, pelo seu apoio aqui no programa. Uma boa noite para você e boa noite também para o meu querido irmão Elimar, que está conosco mais uma vez aqui no estúdio.
Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os caros ouvintes. Boa noite, Elimar. Boa noite a todos os amados irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que sempre nos acompanham pela rádio local, que é 87,9. Aqueles que estavam conosco há uma hora atrás, no YouTube também, nossa boa noite. Boa noite aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia. E a você que está sintonizado na Rádio Clube Trans FM, permaneça ouvindo a nossa próxima atração, um programa mais romântico do rádio brasileiro, Love Clube, com meu amigo Itamar Chagas. Só músicas românticas. Programa com início agora, término às 0 horas. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.